Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e hoje eu vou mostrar como funcionam duas estruturas, a do para e a do enquanto, e como resolver cada uma delas. Qual é a fórmula aplicada que resolve os problemas. Por exemplo, quando temos um para, que vai de, por exemplo, i que recebe 1 até n. Aí faça, por exemplo, que S recebe ele mesmo mais 1. E eu declaro aqui no começo do meu algoritmo que S recebe o valor de 0. Um algoritmo simples que apenas vai incrementar o valor de S. Ok. Como é que a gente descobre o custo de cada linha dessa? Por exemplo, a primeira linha, ela tem um custo de quê? De apenas 1. Aqui é minha tabela de custos e aqui é minha tabela de tempo de execução. Então, na parte dos custos, é apenas o custo da linha, que fica desta forma, e uma tabela do lado evidenciando o tempo de execução de cada um. Então, por exemplo, na linha 2 é um para, onde a variável i recebe o valor de 1 e vai até n. Então pense assim, se a gente tem um para que vai de 1 até 5, a estrutura do para nos diz que a seguinte pergunta seria feita toda vez. Enquanto essa condição for atendida, o que está embaixo vai acontecer. 1 é menor ou igual a 5. Então, ele realiza tudo que está dentro do loop, que seria a linha 3, por exemplo. E depois ele realizaria a linha 2. Depois ele ia incrementar o valor de i em 1. Então, i antes que era 1, agora é 2. Depois, ele viraria o valor 3. Depois, ele viraria o valor 4. Depois, ele viraria o valor 5. E por fim, ele ia virar finalmente o valor 6. Por que ele viraria 6? Se o para só vai de 1 até 5, você pode se perguntar. É porque, veja, 1 é menor ou igual a 5, essa condição é verdadeira. 2 é menor ou igual a 5, essa condição é verdadeira. 3 é menor ou igual a 5, é uma condição verdadeira. 4 é menor ou igual a 5, é uma condição verdadeira. 5 é menor ou igual a 5, é uma condição verdadeira. Ou seja, até agora está acontecendo e está tudo normal. Só que esse algoritmo ele tem que parar alguma hora. E como é que ele para? É quando a condição parar de ser atendida. Ou seja, quando o i virar 6, 6 não é menor ou igual a 5. Então, ele rodaria a linha 2, a linha do loop, mais uma vez, só para verificar, para esse algoritmo poder acabar. Então, dito isto, você pode se perguntar, se é um par de 1 até 5, então conto nos dedos, né? A vez 1, a vez 2, a vez 3, a vez 4, a vez 5 e a de verificação. A pergunta é, não tem nenhuma fórmula que evidencie esses custos, não? Tem. Por exemplo, a fórmula diz o seguinte: limite superior menos limite inferior somado mais 2 para verificação ou mais 1 para interações. E aí você pode me perguntar, tá, aplica os valores aí para eu entender. Tudo bem. Quem é o limite superior, por exemplo, aqui, com 5 e 1? Ou seja, quem é maior, 5 ou 1?
Ah, é o 5, inegavelmente. Certo. Então ele é o limite superior. Menos, quem é o limite inferior? É o 1. Então você coloca menos entre parênteses o valor do limite inferior. E por fim você vai olhar para a sua linha. Veja, é verificação ou interação? Como assim? Quem é verificação? A linha do para, ela tem que fazer essa verificação. O enquanto também. É um para ou um enquanto? É um para. Então você vai somar mais 2. Então você vai somar mais 2. E por isso, e por isso, vamos realizar a conta. 5 menos 1 é 4 e 4 mais 6, ou 4 mais 2 é 6. Então você chegou no seu resultado. E corresponde ao que a gente descobriu aqui? Sim. O que aconteceu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa corresponde ao custo da linha 2. Só que a linha 2 não vai de 1 até n, então você colocaria o quê? Que o custo da linha 2 é igual. Quem é o limite superior? N. Quem é o limite inferior? 1. É um para ou um enquanto? A linha é um para. Então você soma mais 2. Então você ficaria com o custo de n mais 1. E a linha 3? A linha 3 é um para ou um enquanto? Não, é uma linha de interação. Então você soma apenas 1 e ficaria com o custo de n. Então, esses seriam os seus custos correspondentes para essa estrutura. E aí, para finalizar, você iria... se eu lhe dissesse, eu quero o custo sem notação O. Como é que você faz isso? Você ia pegar tudo que é constante, por exemplo, ia pegar o C1 e multiplicar pelo valor dele. Depois você ia pegar o C2 e multiplicar pelo valor dele. Depois você ia pegar o C3 e multiplicar pelo valor dele. Depois você agrupar tudo que tem algum tipo de n, por exemplo. Então você pegar o C2 e o C3 e agrupar aqui com n. Depois você ia pegar tudo que acompanha um, um- tudo que acompanha apenas uma constante. Então linha 1 e linha 2. Depois você ia substituir todos esses Cs aqui. Veja, o termo maior você substitui pela primeira letra do alfabeto. Então, quem é maior em notação O? N ou 1? N. Então, ficaria a N mais e o C1, C2 se trocar pela letra B. E a pergunta que você faz agora é o seguinte. 1 é, é uma constante, então você não precisa colocar o valor dela. Ah, mas Gabriel, se o custo dela fosse 10, ou de 100, ou de 1000, não importa. É uma constante, então você botaria apenas letra B. E você acabaria com esses custos. Caso lhe fosse pedido em notação O, que aqui é sem notação O. Com notação O, você fazer o quê? Você pegar a linha e você fazer perguntas. Aqui notação O de quê? É O de 1, que é O de uma constante. E a linha 2 é O de quê? Tem N mais 1. Isso aqui então é notação O de N, porque é uma constante e não muda a notação O de um tipo de N. Em alguns casos, né? Porque tem logaritmos que muda e exponenciação. Ok. Por fim, a gente tem a linha 3, que é O de N também. E aí, como é que você faz com notação O? Veja, você tem esses três custos, né? Você vai se perguntar, dentro deles, qual é o maior? Ah, O de N, a gente só tem O de 1 e O de N. Então, esse algoritmo é da notação O
de n. Então, essa aqui seria uma resposta. Ok. Dito isto, a gente tem outros tipos de estrutura de repetição, que é o enquanto. E o enquanto tem algumas particularidades, como por exemplo, deixa eu escrever aqui meu algoritmo mais embaixo. Eu vou utilizar da mesma estrutura para comprovar o que eu quero dizer. Por exemplo, enquanto i for menor ou igual a n, faça i recebendo e recebe ele mesmo mais um. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Ok, como eu resolvo isso então? Bom, primeiro vamos olhar esse algoritmo. Vamos fazer essa tabela de custos para cada linha, a um custo pré-determinado e também ao tempo de execução dela. Então a linha 1, por exemplo, ela tem um custo fixo, que é de 1. A linha 2 também tem um custo fixo de 1. Por quê? Ele está fora de loops, então é uma atribuição que ocorrerá apenas uma única vez. Agora vamos para a linha 3. A linha 3 é enquanto i for menor ou igual a n. Ou seja, lembra daquele exemplo? Se a gente trocar enquanto 1 for menor ou igual a 5, faça. Incremente o valor de i em i mais 1. Ou seja, percebe que ia ficar a mesma coisa da outra vez? Então a fórmula ia ser a mesma. Você pegar o limite superior menos o inferior, e isso soma mais 2 para verificações, ou mais 1 para interações. Ok. Agora, e se... Ou seja, ter aqui tudo igual, certo? Você pode até se perguntar coisas como, por exemplo, se eu declaro aqui... se fosse o inverso, né? Por exemplo... e recebesse o valor de n, vai ter que colocar uma outra variável aqui, né? Eu percebi agora. Na verdade, eu ia ter que colocar outra variável aqui, não tem jeito. Então considere que eu declarei outra coisa aqui em cima, tá? Que isso aqui é um J que recebe 2. Eu poderia escrever dessa forma também. E aí o que ia acontecer, né? Eu ia pegar o valor de J, que é que eu atribuí como 2, por exemplo. E eu estou fazendo a pergunta se ele é menor ou igual, por exemplo, a I, só que não é N. Então eu colocaria, por exemplo, 5. Aí ele decrementa o valor de I. Ou seja,
ficaria dessa forma. E por fim, iria finalizar assim. Ou seja, percebe que incrementando ou decrementando o valor de i, a gente continua com a mesma coisa? A fórmula seria a mesma. Você olharia para o limite superior, que é o maior número, e subtrairia do limite inferior, independente se é decrementando ou incrementando. Então, você poderia apenas fazer o seguinte: pegar o limite superior menos o inferior e somar mais 2 ou mais 1 para verificação e interação. Ponto. Agora o enquanto ele tem umas particularidades, porque o enquanto eu posso ter esse sinal. Eu posso ter tanto sinal de apenas maior quanto sinal de maior ou igual. E isso muda tudo. Muda porque agora, olha como era antes e olha como é que vai ficar agora. Vou continuar a escrever e agora você irá ver a diferença. 2 é menor que 5? Sim. 2 é menor que 4? Sim. 2 é menor que 3? Também. Agora 2 é menor que 2? Não. Então percebe que isso aqui executou uma vez a menos? Então como é que fica a fórmula do enquanto? A fórmula do enquanto é limite superior menos, entre parênteses, o valor do limite inferior somado de. Aí vai ter duas vertentes, vai ter dois caminhos para você analisar. Primeiro caminho, se o enquanto tiver o sinal de maior ou igual ou de menor ou igual, ou seja, se tiver esse sinal aqui da igualdade, você soma mais 2 para verificações e mais 1 para interações. Agora, se o sinal for apenas de maior ou de menor, sem a igualdade, então você soma apenas mais 1 para verificações. E você soma 0 para as interações. E aí, respondendo nosso algoritmo, então, por exemplo, nós teríamos o seguinte: enquanto j for menor que 1, por exemplo, se for assim, menor que 1, você tem que descobrir quem é o valor superior, quem é o inferior. Veja, quanto é o valor de i? O valor de i é n. E o valor de j é 2. Tendendo ao infinito, quem é mais relevante? É n. Então, n é o limite superior. Logo, ficaria n menos limite inferior, 2. Mais, aí olha as vertentes. Sempre lembre dessa forma. Tem sinal de igualdade? Não tem. Então, estou partindo para esse caminho. É uma linha de verificação? É. Então, eu somo mais 1. E eu ficaria com o custo de quê? De n menos 1. Isso é verdade? Veja, quando eu tinha o n sendo 5, ele executou 1, 2, 3, 4 vezes. Agora, e a quantidade de interações? Ele decrementou o valor uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, a linha 4 vai executar, tem que executar uma vez a menos que a linha 3, porque ela não tem a vez de verificação. Então, aplicando a fórmula, você teria o quê? N
menos 2 mais 0, que daria n menos 2. E para finalizar o enquanto, perceba que o enquanto ele pode aumentar o valor incrementando ou decrementando. Só que ele pode também decrementar ou incrementar multiplicando ou dividindo. E aí essa fórmula ela se altera um pouco não, bastante. Por exemplo, vou pegar essa estrutura toda que eu montei. Não, vou ter uma, eu vou escrever. Então vamos pegar essa estrutura toda. As linhas 1, 2, 3, 4, 5. Vou dizer que na linha 1 recebo o valor de I sendo 2. Vou dizer que na linha 1, na linha 2, eu recebo o valor de M sendo o próprio N. Vou declarar aqui na linha 3 um enquanto. Enquanto I for menor que M, faça o valor de M receberá ele mesmo dividido por 2. E aí eu finalizo meu algoritmo. Aí como é que, primeiramente, vou fazer ele para poder mostrar a vocês como é que funcionaria. Então, por exemplo, vamos supor que o meu N seja igual a 16. Então o M também será 16. E o meu I a gente viu que é 2. Então a pergunta que seria feita aqui no enquanto é se 2 é menor que 16. Como isso foi atendido, então o M irá receber o valor dele dividido por 2. Ou seja, agora ele seria o valor 8. Depois ele ia dividir ele mesmo por 2. Agora seria 4. Depois ele dividiria ele mesmo por 2 de novo. E aí percebe que eu finalizaria porque 2 não é maior que 2. Então, isso aqui seria meu critério de parada. Dito isto, quantas vezes se executou? A linha do enquanto executou 1, 2, 3, 4 vezes. Mas a linha da incrementação, né? Ou seja, tudo que ocorre dentro desse enquanto ocorreu 1, 2, 3. Porque essa aqui é dedicada para a vez de verificação. Porque eles perguntar, opa, enquanto 2 for menor que 2, opa, isso aqui não é verdade, eu não vou fazer mais. Ele iria parar. Então, qual é a fórmula que corresponde aos custos de um enquanto? É parecido, mas tem diferença. Você vai se perguntar novamente. É um enquanto, ok. Quem é o limite superior e quem é o limite inferior? Você vai ver a forma de como o problema é reduzido. Por exemplo, quando se trata de divisões, basta, por exemplo, eu olhar para o termo que está sendo constantemente dividido, que está em função de n, por exemplo. Então, por exemplo, o m está em função de n e esse problema, para ele chegar no critério de parada, é só pegar o valor dele e fazer suscetíveis divisões por 2. Ou seja, este m aqui, ele é o limite superior.
E eu vou mostrar por que eu estou olhando para cá e não para cá. Eu vou mostrar daqui a pouco. Por favor, segure um pouco a sua dúvida. Só que agora é diferente. Não vai ser apenas limite superior ou menos inferior. E sabe por quê? Vamos voltar. Se for 16 menos 2 mais 1, ficaria 15. Isso aqui não aconteceu sim 15 vezes. Isso aqui aconteceu menos vezes. Então lembra da minha explicação de notação aprofundada? Por favor, se você está vendo esse vídeo, recomendo que você veja notação aprofundada, que é uns 2 vídeos antes desse. Então, a gente vê que suscetíveis divisões por 2, suscetíveis cortes por 2, como mostrado na árvore binária, na verdade é logaritmo, né? Então, isso aqui seria o quê? O logaritmo do termo que está sendo suscetível divisões por 2, ou seja, o termo evidenciado por aqui. Em qual base do logaritmo? Qual é o termo, qual é a constante que sucessivamente divide ele? Não é o 2? Então, na base 2. Afinal, 16 para 8 dividido por 2. De 8 para 4 dividido por 2. De 4 para 2 dividido por 2 também. E agora menos o limite inferior. Aí você pode olhar de novo para aqui. Você tem I e M. Quem é menor? I que é 2 ou M que é N? Ah, o I que é 2. Então você vai usar também o logaritmo de 2 na mesma base. Ou seja, quando é um para, você basta olhar para a própria linha do para. Agora, o enquanto, você tem que olhar para a linha do incremento dele, ou decremento dele. Porque é esta linha que vai dizer para você como esse algoritmo vai acabar. E isso você soma a mesma regra, evidenciada aqui. Então você pega a mesma regra. Qual é o sinal? É de maior ou igual, menor ou igual? A. No nosso caso, é apenas maior. Então, a linha de verificação, a de verificação. Porque é a linha do enquanto que você está querendo descobrir agora. Então, por exemplo, o custo da linha 3 seria o que? Log de M, só que quem é M? M não recebe N? É importantíssimo você colocar N, tá? Se você colocasse log de M, você estaria equivocado e essa questão não seria aceita. Ou é em função de N ou é uma constante. Não pode ser outra coisa não, tá? Ponto. Dito isto, seria log de N na base 2 menos log 2 na base 2. Quanto é log de 2 na base 2? A pergunta que se faz logaritmo, já explicada, é o seguinte. 2 elevado a que número dá este aqui de cima? Você iria chegar na conclusão que x teria que ser 1. Logo, o log de 2 na base 2 é 1. E agora você soma se a verificação sem interação. Eu quero descobrir a linha do enquanto. Então é uma linha de verificação. Menos 1 com mais 1 daria mais 0. Então você teria a sua resposta. Isso é verdade? É. Eu estou dizendo que o custo é log do número que está sendo constantemente dividido. Eu não tinha escolhido 16. Quanto é o log de 16 na base 2? É 4. Porque 2 elevado a 4 é 16. Então percebe como minha fórmula deu certo? E para interações, não ocorreu só 3 vezes? Então justamente a linha 4 iria ocorrer uma vez a menos, logo o log de n na base 2, e isto menos 1. E minha fórmula daria certo. Aí você falou, aí você pode estar se perguntando agora, mas por que eu não posso olhar só para cá? Né?
Eu vi que a divisão não sei o que, então não é só pegar limite superior, mas limite inferior, não ia dar certo. Porque eu tô vendo que m aqui e m aqui. Você tem um ponto. Mas se eu troco as coisas pelo seguinte argumento, por exemplo, eu estou dizendo que m recebe o valor de m mais j dividido por 2. Então, no que isso impacta? Veja, não é m mais j dividido por 2? Então, o que é que tá, qual é o termo que está sendo sucessivamente dividido por 2? É apenas m? Não, é m mais j. Quem é m? M não é o n? E j? Eu não declarei como 1? Então, qual seria a diferença agora? É que você iria olhar para o termo que está sendo constantemente dividido, certo? Então, ele é o valor que ia ficar dentro do logaritmo. Logo, seria log de n mais 1 na base 2 menos o log de 2 na base 2 mais aí a mesma regrinha lá. Como é verificação e apenas o sinal do maior, ficaria dessa forma. Então, no final, você ia cortar, né, log 2 na base 2 com 1 e ficaria apenas com log na base 2 de n mais 1. Então, tem essa resposta quando foi deste jeito e teve a antiga resposta quando era apenas n. Então, é por isso que você olha para o valor do que está aqui no incremento ou no decremento. Porque senão você não iria conseguir finalizar esse problema. E se fosse multiplicação, seria a mesma lógica. Você iria fazer suscetíveis. Multiplica por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. É logaritmo também. Na base 2 também, tá certo? Então, este são todas as equações. Então, eu vou fazer aqui algumas questões para frisar isto e a gente vai entender. Só que, ok, além disso, existem outros tipos de loops. Existe existe loop dentro de loop. Eu acho que eu vou, não sei se eu faço um vídeo separado. Vou fazer um vídeo separado, melhor.